Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós temos visto, como no Salmo 37, Davi está nos exortando. Ele realmente está falando diretamente para alguém e que devemos entender, não só como alguém de sua época, mas com todo aquele que pudesse ler este salmo, exortando a confiar em Deus, a olhar para o Senhor e viver pela fé. Ele realmente quer que aqueles que podem ouvir não vivam segundo os ímpios. E no versículo 27 a 29, ele exorta diretamente, após ter falado para nós a diferença entre o fim do justo e o fim do ímpio. Diz assim: aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Nesse momento, você poderia questionar, mas a salvação é por obras? Quer dizer que se eu fizer coisas boas eu serei salvo? Se eu fizer coisas ruins eu não serei salvo? Não, não é essa a ideia. É porque as obras, elas são como frutos de uma árvore, e Jesus havia dito isso. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Tiago nos fala sobre a fé e as obras que devem estar sempre associadas no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Como é que ele diz que crê, mas não demonstra que crê? Como é que ele pode dizer que crê no Senhor, que confia no Senhor, mas as suas atitudes não mostram esta fé no Senhor? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ele faz um paralelo. É a fé sem obras semelhante a uma pessoa que deseja que o outro tenha a provisão, mas tendo a provisão em mãos, não dá nada. Ajudou alguma coisa? Não ajudou em nada. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, ele mostrará o próprio Abraão como exemplo. Porque Abraão, ao crer no Senhor, ele mostrou em atitude que realmente tinha convicção das promessas de Deus. Quando Deus provou Abraão e disse para ele ir ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho, Abraão foi. Por quê? Porque ele creu em Deus. E a sua fé foi demonstrada em obras. Ou seja, ele mostrou que cria tanto em Deus que levou o seu filho, confiando que Deus poderia até mesmo ressuscitá-lo, porque foi em Isaac que Deus prometeu que a descendência, a genealogia de Abraão seria contada. Então, quando Davi diz, aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada, ele não está dizendo para que você confie em suas obras, como se você tivesse algo para dar para Deus. Deus tem alguma coisa que ele precisa de você, toda a terra é dele. E todos nós somos pecadores. Jeremias diz que a obra do homem pecador é como um trapo de imundícia. E Paulo, citando o Antigo Testamento diversas vezes, em Romanos 3, ele nos diz que não há um justo sequer, ninguém que faça o bem. Portanto, Deus jamais precisaria de nossas obras, nem muito menos aceitaria, porque na santidade dele, as nossas obras não o satisfazem. Foi por isso que Jesus Cristo foi à cruz, porque ele foi o único que nunca pecou, o único que é santo verdadeiramente, e portanto o único que poderia ser aceito com a sua justiça para satisfazer a justiça de Deus. Por isso só Jesus poderia morrer por nós, para pagar os nossos pecados. Todavia, quando Davi diz aparta-te do mal e faz o bem, é porque o fruto demonstra a árvore. Você crê em Deus? Então ande com Deus. Você confia em Deus? Então viva para Deus. Você ama o Senhor? Então mostre que ama o Senhor. Vamos imaginar um casal, pais e filhos ou amigos, em que um diga ao outro que ama, que gosta, que quer bem, mas que no dia a dia
maltrata por palavras, maltrata por atitudes, negligencia os cuidados. O que é que a outra parte irá dizer ou pensar depois de um tempo? Que as palavras de amor são mentirosas, porque elas não condizem com as atitudes, com os frutos. Da mesma forma, a fé sem obras é morta, porque as obras deveriam demonstrar, comprovar a fé. Então, é assim que os que esperam no Senhor demonstram que realmente amam e confiam no Senhor, por meio de atitudes. E são esses que Deus ama, pois o Senhor ama o justo. O Senhor ama a justiça. Deus se agrada da justiça. Deus se agrada da prática da justiça. Quando uma sociedade procura viver de forma correta por amor a Deus, se agrada a Deus. E Deus abençoa. Lembre-se que, em todo o Salmo, Davi está comparando a vida do justo com a vida do ímpio, para mostrar, convencer-nos que não deveremos de forma alguma escolher o mau caminho. Deus ama a justiça e não a impiedade. Deus ama a bondade e não a maldade. Deus ama as coisas boas, porque elas vêm de Deus. Deus é a verdade. E tudo que é bom está em Deus, porque Deus é a própria fonte do bem. Então, Ele ama a justiça. Por isso, pratique-a. Mas se eu praticar a justiça, eu vou ser prejudicado no trabalho. Não vai ser bom para mim, porque aqueles que praticam a injustiça, a maldade, sempre se dão bem nesse mundo. Confie no Senhor, confie. Davi quer nos levar a confiar em Deus. É verdade, o mundo jaz no maligno, e os espertalhões, os injustos, os maus, aqueles que dominam, tentando destruir, derrubar o outro, costumam se dar bem. Todavia, ele nos convoca a confiar no Senhor, porque Deus ama a justiça. Deus não ama, Deus odeia a impiedade. Deus não ama a injustiça. Deus odeia a injustiça. Então confie. E aí ele diz, e não desampare os seus santos. Esperem o Senhor. Ele não vai desamparar aqueles que, escolhendo aquilo que é bom e agradável a Deus, vivem no mundo que jaz no maligno. O Senhor cuidará. Mesmo que os espertalhões cresçam e prosperem, se dê bem por meio da injustiça, o Senhor não desamparará o seu povo. Não desamparará aqueles que, confiando nele, preferiram o caminho que agrada ao Senhor, mesmo que tenham sido privados de uma série de coisas confortáveis, de privilégios dessa vida. Não desampara os seus santos, serão preservados para sempre. Além disso, Deus os fará eles continuarem vivendo eternamente na presença dele, que é o que nos promete o livro de Apocalipse. Ele nos diz que no final haverá novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quem é que herdará isso? O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essas promessas, essas bênçãos que dizem respeito à vida eterna, a preservação da vida dos que confiam no Senhor para sempre, é para aqueles que olharam para o Senhor, para aqueles que não caíram nas ciladas deste mundo. Enquanto isso, ele diz, a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos habitarão na terra, herdarão a terra para sempre, mas os ímpios serão exterminados. Portanto, confie no Senhor, espere pelo Senhor, não desista de esperar em Deus e confiar nas promessas do Senhor. Vale a pena, porque ainda que por pouco tempo tenhamos que ser afligidos, temos a certeza de que uma recompensa eterna está nos aguardando. Então, viva para o Senhor, olhe para o Senhor,
confie no Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado porque as tuas promessas são fiéis e verdadeiras e podemos confiar nelas. Ajude-nos, Senhor, a descansar em Ti, no mundo mau, no mundo que pratica o mal o tempo todo. Ajude-nos a olhar para o Senhor, não confiando em nossas obras, mas confiando nas Tuas promessas, a fim de que as nossas vidas possam mostrar a nossa confiança em Ti e assim agradar o Senhor. Receba a nossa oração e assim abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.